Bom, galera, estamos aqui com o Felipe de novo. Vamos fazer mais um vídeo post entrevista. Dessa vez falamos sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a classificação das equipes, sobre surpresas e decepções. E vamos terminar essa série de vídeo posts, né? Vai ser um vídeo post dividido em 2 ou 3 partes, falando sobre um pouco do blog dele, que completou 2 anos recentemente, e vamos falar sobre quais expectativas também. Então, para começar, bem-vindo ao seu próprio blog. A gente vai falar um pouco sobre, então, começar falando sobre a classificação das equipes do Campeonato Brasileiro, sobre as primeiras posições que estão brigando aí pelo título, né? Os times brigando aí por mais um campeonato. E, bem, eu estou vendo aqui, a gente tem a classificação aqui do Campeonato Brasileiro. Eu estou vendo que o Fluminense está com 65 pontos, o Grêmio está com 56, empatado com o Atlético Mineiro com 56 também. Qual que é a sua opinião aí? Acho que essas 3 equipes são as que mais têm chance de brigar pelo título agora, né? E qual que é a sua opinião sobre essas equipes, sua avaliação técnica? Esses 3 são que desde o começo do campeonato estão comandando, né? Comandando as primeiras posições. O Atlético Mineiro liderou por muitas rodadas o campeonato e agora nessa reta final perdeu a primeira colocação para o Fluminense. O Fluminense disparou e agora o Grêmio também supera o Atlético Mineiro no número de vitórias. Então essas 3 são realmente as equipes que vão brigar até o fim pelo campeonato. Esse campeonato não está tão equilibrado como o dos outros anos. Por exemplo, como em 2010, que o próprio Fluminense foi campeão, que o título só foi decidido na última rodada. Em 2011 também, quando o Corinthians foi campeão, que o título só foi decidido na última rodada. Eu acredito que o título desse ano vai ser decidido até antes. O Fluminense já tem uma folga aí de 9 pontos para o segundo colocado. E tem agora um jogo no meio da semana que vem contra o Grêmio no Rio de Janeiro. Depois, mais para frente, pega o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Mas eu acho que pelo que o Fluminense está jogando, por só ter apenas 2 derrotas na competição, ele entra como forte candidato ao título. Aliás, o Fluminense foi a última equipe que eu fiz análise no meu blog. Mostrei a variedade tática que o Abel Braga tem optado. É lógico que ele tem optado mais pelo 4-2-3-1, igual foi no último jogo, com o Deco centralizado, os 2 pontos abertos, Wellington Ney e Rafael Sobis, e na frente o atacante referência que é o Fred, né, que é um dos artilheiros do campeonato com 14 gols, ao lado do Luiz Fabiano e do Bruno Mineiro. Enfim, esse está sendo a tônica do Fluminense. O Fluminense é um time que não joga bonito, mas consegue os resultados. Às vezes aquele 1-0 forçado, aquele 1-0 que o adversário coloca mais pressão. E o Diego Cavalieri vem destacando muito no campeonato, defendendo muito, salvando o Fluminense de muitas derrotas. Enfim, não é um time que joga bonito, mas ultimamente os campeões não estão jogando bonito, né? O Flamengo em 2009 foi um campeão jogando feio, o próprio Fluminense em 2010 foi um campeão jogando o que não encantava, o Corinthians também foi um campeão muito regular, mas enfim, no mundo, assim, tirando a Europa, alguns países da Europa, alguns times da Europa que tem muito recurso, que contratam jogadores estrelas mesmo, o resto são times que não encantam muito, são mais pragmáticos, né? E são times regulares, né? São times regulares, que é o que está acontecendo no Brasileirão nos últimos anos. Sim. O Grêmio também, o Luxemburgo, mais uma vez vai conseguir levar um time para Libertadores. É um time que está encaixando mais o jogo, encaixou nesse 4-4-2 que eu mostrei no blog também, no post já há alguns dias atrás, falando sobre o Grêmio. O Grêmio que tem como maior referência os 2 atacantes, né? Marcelo Moreno e Kleber, e o meia de trás, o Zé Roberto, experiente já há mais de 37 anos,
Só que ele se cuida, é um jogador que está jogando direto e realmente está fazendo diferença. É um time que está subindo demais de qualidade nas últimas rodadas, ultrapassou o Atlético Mineiro e eu acho que tem muita condição de chegar no Fluminense também. Legal. E o Atlético Mineiro foi o primeiro time que eu falei, que é o time que estava na liderança no momento, joga no 4-2-3-1 também, Pierre e Leandro Donizete como volantes, Ronaldinho joga mais centralizado, armando o time, caindo pelos lados do campo, Bernard, que é a grande sensação do campeonato, a grande revelação, na ponta esquerda, e Guilherme na ponta direita também, fazendo jogadas mais agudas, jogadas de lado do campo, com o jogo que é o atacante centralizado. Enfim, esses três eu acho que são os times que vão lutar realmente até o fim. O Atlético deu uma decaída, mas não podemos subestimar, né? O Ronaldinho, o que ele vem fazendo nesse ano pelo Atlético Mineiro realmente vem fazendo muita diferença. Então esses três realmente vai ficar luta nesses três pelo título. Mas então só para finalizar essa primeira parte, você aposta no Fluminense porque por causa da regularidade, porque ele já está mais à frente também. Isso. Né? Até coloquei no meu blog agora no post sobre o Fluminense, coloquei que ele, dos últimos campeões desde 2009, se você comparar a 29ª rodada, ele é o time que mais tem pontos, entendeu? Que mais conseguiu pontos. Ele tem 65 pontos, que é uma marca que há muito tempo não nos tem no pontos corridos. Então mostra a força desse time, que ele só perdeu 2 vezes, então mostra o quanto esse time é forte. Exatamente. Mas não podemos esquecer, uma dessas derrotas foi pro último colocado Atlético Goianiense. Sim. Futebol é aquela coisa, né? A gente não pode garantir 100% até o apito final, mas eu aposto todas as minhas fichas no Fluminense. Entendi. Acho que eles conseguirão aí o título mais uma vez. E Grêmio e Atlético Mineiro vão ficar mesmo com a Libertadores. Entendi. E eu acho que merece também, antes de finalizar, né? Acho que merece uma menção honrosa para o Ronaldinho Gaúcho, igual você falou, porque é um cara que está com altos e baixos, só que quando ele escolhe ficar no alto, ele desequilibra. Né? Isso, ele está se destacando muito nesse campeonato. Acho que a saída dele do Flamengo foi muito bem para ele. Buscou novos ares e está se dedicando mais. Está um jogador que está mais em forma, que está correndo o jogo inteiro, que está buscando, que está fazendo gol, deixando os companheiros sempre em boas condições. Então ele está desequilibrando bastante. Não vou falar aqui que ele já merece voltar para a seleção, longe disso. Até porque a gente sabe que as últimas vezes que o Ronaldinho tem sido convocado, ele vai para a seleção, já volta completamente diferente, muito abaixo do seu futebol. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar com outros olhos para ele. E se ele continuar nessa boa toada que ele vem conseguindo aí nesse ano principalmente, ele merece uma atenção do Mano. Legal. No futuro. Legal. Bem, pessoal, então a gente vai terminar por aqui essa primeira parte do post e daqui a pouco a gente vai gravar a segunda parte para falar agora sobre a parte de baixo da tabela, a parte em que ninguém quer ficar, mas que infelizmente alguns times até grandes, né, estão lá. Então daqui a pouco a gente volta. Obrigado, pessoal.